Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro E eu sou o Brendo. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar como analisar uma ação. e lembrando que no último vídeo que a gente vai deixar aqui no card, que vocês bateram a meta que a gente colocou para vocês, 30 likes, então esse vídeo é especial para vocês, esse vídeo dá muito trabalho, então deixa o like, se inscreve no canal para dar uma moral pra gente. E esse eu nunca perca dinheiro. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente olha numa ação é se a empresa está inserida num setor bom, num bom setor, um setor perene. Ou seja, se é um setor que vai se manter no longo prazo, que vai crescer cada vez mais com o tempo. E então, Álvaro, quais setores você gosta de investir para a sua carteira? Cara, eu gosto muito do setor de energia, também o setor de seguros, né? Porque a gente se pensar, você que tem um seguro de carro, por exemplo, você lá paga o ano inteiro de seguro e é uma coisa que a gente paga para não usar. Então, a empresa de seguro está basicamente o tempo todo capitalizada. Você não utiliza o serviço, a maioria das vezes, e ela vai estar com o dinheiro lá em caixa. E o setor de energia, pelo menos para o longo prazo, né, que é o jeito que a gente investe aqui no canal, pelo menos o jeito que a gente pensa, eu não penso daqui a 20, 30 anos estar sem usar energia. Para tudo a gente usa energia. Por isso eu gosto muito desses dois setores. E esses setores que o Álvaro comentou são setores muito resilientes. Ou seja, quando vem uma crise ou algum problema político, são setores que não são tão afetados. Nós estamos atravessando uma crise agora devido a uma pandemia e tem setores como varejo, como vários outros, que são bem mais afetados. Já esses que o Álvaro comentou são bem mais resilientes. Outro setor que eu gosto bastante é o setor de saúde, porque existem estudos que a nossa população está cada vez mais envelhecendo mais, a população de idosos está aumentando e pessoas mais velhas acabam tendo que gastar mais com saúde. E é aquilo, né? Quando a pessoa está precisando ou está com algum problema de saúde, ela não mede esforços para resolver aquilo. Nem financeiros, né? Também é. Então, setores de saúde, como empresas de planos de saúde que tem aqui na Bolsa Brasileira, empresas de exames laboratoriais também, são setores que eu gosto bastante. Exatamente. Quanto que você pagaria para não morrer, né? Um exemplo que eu gostaria de dar, que aconteceu aqui na nossa Bolsa Brasileira, foi com a Cielo. A Cielo sempre teve bons números e é uma boa empresa, só que ela estava inserida num setor que tendia a piorar com o tempo, porque existia um oligopólio, onde tinha a Cielo e mais a rede nos meios de pagamentos. Então, essas duas empresas controlavam o mercado, colocavam os preços que elas queriam, as taxas altas. E como era um setor muito regulado, não podia entrar concorrência, elas nadavam de braçada. Mas conforme foi entrando mais concorrentes, mais empresas, mais formas de pagamento, elas perderam muito com isso. As taxas tiveram que diminuir bastante. Então, a Cielo caiu de R$30 a cotação para algo próximo de R$5 atualmente. Então, era uma boa empresa, continua sendo, mas estava num setor que está se deteriorando com o tempo. Então é muito importante escolher um setor perene, ou seja, bom para o longo prazo. O que aconteceu com ela é que ela perdeu o famoso market share, né? Que é a porcentagem de mercado que o produto dela ocupa no setor dela, né? Então, a Stone, na época, chegou revolucionando o mercado, baixando taxa, a concorrência é boa para nós consumidores, mas a Cielo acabou sofrendo muito. Os resultados dela refletiram, né, o sofrimento dela. Então, assim, o market share é uma coisa muito importante a se ver também. Durante essa pandemia agora, o que a gente percebe é que as maiores empresas estão sendo muito beneficiadas. Porque a empresa pequena, que não tem tanto suporte, ela acaba quebrando. Então, assim, essas empresas grandes, elas acabam perdendo concorrentes. Porém, apesar de serem menores, elas ficam mais fortes, elas ganham mais market share. Então, o que a gente tem que ver também é buscar empresas que estão cada vez ganhando mais market share. E tem empresas que estão inseridas em setores que tendem muito a crescer com o tempo, principalmente o setor de tecnologia. Então, por exemplo, o Facebook. O Facebook ganha muito dinheiro com anúncios e as empresas querem anunciar onde está o público. E mais de 3 bilhões da população da Terra usam as redes do Facebook. Então, a tendência é os anúncios irem migrando cada vez mais da TV, dos jornais, dos livros e irem para a internet.
Então, essas empresas de internet, de tecnologia, estão inseridas num setor que tende muito a crescer com o tempo. E é altamente escalável, né? Você está assistindo o YouTube, que é uma empresa americana, então você saiu lá dos Estados Unidos e está pelo mundo inteiro, né? Você, no caso, o YouTube não é uma empresa, é o Google, né? E você pode ser sócio do Google. E continuando, o que a gente usa para analisar as empresas, a gente leva muito em consideração a governança. Qual é a gestão da empresa? Antes de investir, é bom olhar se a gestão da empresa, os executivos, conseguiram entregar um bom resultado na empresa. Então, se no histórico de alguns anos, se a gestão foi boa, se a empresa conseguiu crescer. E também, se não houve qualquer escândalo com a empresa. Então, você consegue facilmente ir no Google e pesquisar o nome da empresa e ver se aconteceu algum escândalo envolvendo a gestão, envolvendo a governança. Então, é bom escolher empresas que tenham uma governança, uma gestão sérias, que entregaram bons resultados. Eu não sei você, mas eu fujo muito de empresa estatal, porque basicamente, quem trabalha nessas empresas estatais, não achando ruim, tá bom? São funcionários públicos, que não tem skin in the game, porque nas empresas privadas, normalmente, nos altos escalões das empresas, eles recebem o seu salário, inclusive, em ações da empresa. Com isso, os diretores, os CEOs, eles têm ações skin in the game, pele em risco. Se as ações caírem, se a empresa não for bem, eles perdem dinheiro junto com a empresa. Então, assim, por isso é uma boa a gente investir em empresa privada. E voltando até no setor, por exemplo, de uma empresa estatal, que eu não curto muito, que muita gente curte ações, todo mundo fala em Petrobras, né? Então, assim, é o petróleo, né? E daqui a uns anos não teremos mais carros com combustíveis fósseis, certo? Então, pro longo prazo, eu não vejo a Petrobras como um negócio tão lucrativo no longo prazo. Assim, é claro, o petróleo pode ser usado em várias coisas, mas acho que nesse segmento de carro e tal, e por a sociedade estar voltada muito ao meio ambiente, essa parte de combustível fóssil vai daqui a um tempo passar, né? Já deu. E ela é uma estatal. Então, vamos supor, a cada 4 anos tem um novo presidente. O negócio pode mudar, assim. As pessoas que estão lá dentro podem mudar. Uma canetada pode mudar o negócio da empresa. Então, por isso que eu não gosto de estatais, prefiro investir em empresas privadas. Complementando o que o Álvaro falou, essa questão da Petrobras, pode não acontecer daqui a 5, 6, 7 anos, mas no nosso canal aqui, e nós também como investidores, nós investimos para o longuíssimo prazo. Então é questão de 10, 15 anos. Então tem que tentar ter uma visão mais à frente, tentar imaginar o que vai estar acontecendo daqui a alguns anos, quais setores vão se manter. E em relação às estatais, eu assim como o Álvaro, eu também não curto muito, não tenho estatais na minha carteira, mas existem estatais que são bem geridas, como por exemplo a Taesa, que é uma elétrica que fica em Minas, atua mais em Minas e em alguns outros estados também. Então, se você quer investir numa estatal, tudo bem, só tenta olhar se não teve muita interferência política, se os políticos com uma canetada não usaram a empresa para benefício próprio. Então, tentar ter um senso crítico de analisar se a empresa não está tendo muita interferência política para você realizar o investimento. Agora, vamos falar um pouco de número que a gente utiliza e a gente vai falar aonde a gente vê esses números. Primeira coisa que a gente pode ver, que é uma das coisas mais importantes também, que é a rentabilidade no negócio. E um primeiro indicativo que a gente vê é o ROI, Return on Equity. Para calcular o ROI, a gente pega o lucro líquido e divide sobre o patrimônio líquido. É basicamente o quanto de dinheiro que os sócios majoritários puseram no negócio e estão recebendo de rentabilidade. Um outro indicador que a gente olha é o ROIC. O ROIC nada mais é que você dividir o lucro líquido dividido pelo o dinheiro que os sócios aportaram mais a dívida que a empresa contraiu para aportar no negócio. Eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro de entender. Vamos supor que você quer abrir uma lanchonete. Você e seu sócio. Vocês colocaram 10 mil reais. Então, esses são o dinheiro dos sócios que vocês colocaram. Só que para fazer o orçamento, vocês viram que ia ficar insuficiente, precisava ter um gasto maior. Então, vocês foram no banco e pegaram 10 mil emprestado. Então, o todo ficou 20 mil. 10 mil dos sócios e 10 mil de dívida. Para você calcular o ROI, você vai pegar o lucro líquido que a empresa teve. Então, vamos supor que essa lanchonete deu R$1.000 de lucro. Então, para calcular o ROI, você vai pegar esses R$1.000 e dividir pelos R$10.000 que foram os sócios que colocaram.
Já para calcular o ROIC, você vai pegar os mesmos R$ 1.000 que teve de lucro e vai dividir pelo dinheiro dos sócios, que foram os 10 mil, mais a dívida do banco, que foi de 10 mil. Então, o ROI, nesse exemplo, ficaria de 10% e o ROIC ficaria de 5%. E para analisar a rentabilidade de uma empresa, quanto maior forem esses indicadores, mais rentável é o negócio. Então, basicamente, com ROI acima de 10, 15% é bom, acima de 20% é excelente. Então, procure sempre empresas com ROI acima de 10% e todos esses números que a gente vai falar, inclusive, a gente consegue ver lá no Status Invest, mas também tem sites como Fundamentei, Fundamentos, que você pode ver esses números. E outra coisa importante é você comparar empresas do mesmo setor. Então, por exemplo, você tem um setor de varejo, por exemplo. Você pode pegar as empresas desse setor e comparar o ROI ou o ROIC delas, porque assim você vai ver qual a empresa mais rentável desse setor. Porque não é ideal você comparar a empresa de um setor com outro, porque cada setor tem sua particularidade. Então, você vai estar comparando coisas totalmente diferentes. E olhar um indicador isoladamente não tem como dar um parâmetro se a empresa é boa ou não. Então a análise de uma ação tem que ser completa, que é o que a gente começou falando aqui de setor, de gestão, agora a gente vai falar dos indicadores. Mas nenhum indicador deve ser olhado isoladamente. É todo um complemento. Uma empresa boa tem sempre indicadores bons, né? E você, claro que vai ter um indicador que é bom, outro indicador que é ruim, mas vai da sua valorização. Você prefere gestão? Você pode pegar mais risco na sua carteira, de acordo com o seu perfil. E outra, pessoal, todas as empresas que a gente está falando aqui não é uma indicação de compra, tá bom? Outro fundamento muito importante que a gente tem que ver é a dívida. É lógico que a gente não vai investir numa empresa que é muito endividada. A dívida para as empresas é uma coisa boa, porque as empresas usam a própria dívida para diminuir o imposto que ela paga. Então, uma empresa endividada, mas com controle, é bom. Então, um indicador que eu uso muito é a dívida líquida sobre EBITDA. A dívida líquida é basicamente você pega a dívida bruta da empresa e diminui sobre o caixa dela. Você tem a dívida líquida. E o EBITDA é o lucro operacional da empresa. Então, a empresa dá o lucro dela e antes de pagar todos os impostos e tudo, é o EBITDA dela. Com isso, você tem uma dívida líquida sobre EBITDA que abaixo de 3, você consegue ver esse indicador no site Status Invest, ela abaixo de 3 já é uma dívida líquida sobre EBITDA boa. Uma coisa que acontece no longo prazo é que a cotação das empresas, a cotação das ações, ela acompanha o lucro da empresa. Então, se a empresa cresce lucro no longo prazo, a cotação vai crescer também. Não tem mistério, não tem segredo. A cotação acompanha o lucro da empresa. Então, é bom você olhar empresas que tenham crescido lucro, crescido receita nos últimos anos. Então, pegar um histórico de 10, 15 anos e ver se o gráfico é um gráfico para cima. Se a empresa está conseguindo crescer lucro, crescer receita. Porque você pegar uma empresa que tem um bom histórico, a tendência é ela continuar entregando bons resultados, se ela estiver inserida num bom setor e com uma boa gestão. Então, você analisando empresas que tiveram um bom crescimento até aqui, é um bom indicativo que essas empresas vão continuar crescendo. Já se você investir em empresas que ficam alternando entre lucro e prejuízo, é isso que vai acontecer com o seu patrimônio. Ele vai, em determinado momento que tiver lucro, ele vai crescer, depois a empresa vai dar um prejuízo, ele vai cair. Então, vai ser uma coisa instável, muito volátil. Da mesma forma que você investir numa empresa que tenha o lucro estático, que esteja no mesmo lucro de 15 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, vai acontecer a mesma coisa com o seu patrimônio, não vai sair do lugar. Então, é ideal escolher empresas que tenham um bom crescimento de lucro, receita, base de clientes e que essas empresas que têm um bom histórico têm a tendência de continuar crescendo e te entregar bom retorno no longo prazo. E esse indicativo é muito bom, a gente vê no Fundamentei. Outro indicador que a gente usa muito é o famoso Dividend Yield, né? A gente tem que olhar os dividendos das empresas. Existem 3 tipos de empresas na bolsa. As Small Caps, que são as empresas pequenas. As Mid Caps, que é a do meio, né? Que não são as Blue Chips, que são as maiores empresas da bolsa, né? As Blue Chips são empresas já feitas, digamos assim. Elas não têm muito para onde crescer. Então, um jeito legal para ela atrair investidor, né? Por que eu vou investir numa empresa que não vai crescer tanto mais? Ela fala, calma, investidor, vou te trazer dividendo.
Então, uma forma dela chamar os investidores é que ela paga bastante dividendo. Já que ela não tem muito para onde crescer, o lucro dela vai todo para os investidores. As small caps já é o contrário. Elas são empresas de crescimento, são empresas que todo o lucro dela, ela investe no negócio também. Então, como é que a gente ganha dinheiro com elas? Com a valorização da ação, certo? Ela vai crescer muito, ela vai expandir. Por exemplo, no setor de saúde temos a Fleury, que é uma empresa totalmente expansionista, ela compra outros laboratórios e tudo. Então, assim, é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, dividendo das small caps, normalmente muito baixo, mas não quer dizer que é ruim. Dividendo nas blue chips, muito alto, tá? Depende do que você quer para sua vida. Mais dividendo, mais crescimento, mais risco aqui nas small caps, menos risco intrínseco aqui nas blue chips, tá bom? E você que busca dividendos, existem 2 indicadores que são muito importantes para analisar se a empresa é uma boa pagadora ou não, que é o payout. O payout nada mais é que a porcentagem do lucro líquido da empresa que ela distribui ao acionista. Então vamos supor que a empresa teve um lucro líquido de 1 bilhão e ela distribuiu 500 milhões para os acionistas. Então o payout dela vai ser de 50%, porque ela distribuiu para os acionistas metade do lucro líquido que ela teve naquele ano. Então as empresas boas pagadoras de dividendos costumam ter um payout mais elevado, ou seja, elas não têm muito para onde crescer e distribuem para os acionistas. E o outro indicador é o dividend yield, que nada mais é que você dividir o lucro que a empresa teve por ação dividido pelo preço atual da ação. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma empresa com um dividend yield de 10%. Então, se você tem R$1.000 investido nela, você vai ter ganho R$100 só em dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, 10%. É basicamente a porcentagem que você ganha de dividendos. E um dividendo bom é sempre acima da taxa Selic, né? Que a taxa Selic hoje está em 2,25. Então você tem que ter um plus aí de risco, né? Quando você investe em ações, tem muito mais risco que na renda fixa. Então, a Selic é 2,25. Um dividend yield aí na casa dos 5%, a partir de 5% é um bom dividend yield. O último, mas não menos importante, é o PL, né? O PL é basicamente o preço da ação dividido pelo patrimônio líquido do ano, dividido pelo número de ações, né? O PL é basicamente quantos anos, a partir do momento que você investe o dinheiro, em quantos anos você vai rever o patrimônio investido. Por esse indicativo, a gente basicamente vê se a empresa está cara ou barata. Um PL abaixo de 3 é uma empresa barata e um PL acima de 20 é uma empresa cara. Porém, o PL não vê o possível crescimento da empresa ao longo do tempo e nem o reinvestimento dela. Mas um PL alto pode significar que o mercado esteja precificando uma possível valorização da ação. Por exemplo, o PL de Magazine Luiza é um PL absurdamente alto, só que a empresa não para de subir. Então, a gente fica se perguntando, será que ela está uma empresa cara mesmo? Os acionistas acham que não, né? Eles não param de ganhar dinheiro. E um PL muito baixo pode significar que o mercado não está muito otimista com a empresa, né? Pode ser que o mercado esteja achando que ela não vai segurar os seus ganhos por muito tempo. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos dar um exemplo que a empresa tem um PL de 10. Isso significa que se o lucro permanecer constante e a empresa distribuir todo o lucro para o acionista, como o PL é de 10, então quer dizer que em 10 anos você iria reaver todo o seu dinheiro que você aplicou só com os dividendos. Só que o PL ele não indica um possível crescimento para a empresa. Se tudo permanecer estático, se o lucro permanecer constante e o preço da ação permanecer constante e ela distribuir todo esse lucro para os acionistas. Então, quanto maior for o PL da empresa, mais tempo você vai demorar para reaver seu dinheiro só com os dividendos. Mas é como o Álvaro falou, você tem que olhar também o crescimento, porque se a empresa cresce muito, é normal ter um PL alto, porque o mercado está com está precificando um ativo para um possível crescimento. Está com uma grande expectativa sobre a empresa. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um vídeo que deu muito trabalho. Então, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, deixa no comentário ideias para próximos vídeos. Compartilhe com os amigos, com as pessoas que você acha que também podem gostar desse vídeo. Ativa o sininho aqui no canal que você vai sempre receber notificações quando tiver vídeo novo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima!